Paula. Entrar. Não se esqueçam também da Jornada Rebelião Saudável, que eu vou ser palestrante com muito orgulho e muita honra. Oi, Paula! Olá, bom dia para os Estados Unidos, bom dia. Boa tarde para você. Paula é É portuguesa, com verdade. certeza. É do norte e do norte, portanto não se riam se ouvirem aqui as palavras do norte. Ô, Paula, de que cidade que você é? Braga, De Braga. É a mesma norte. cidade da Fernanda, né? Do Cetogênica Portela. Exatamente, exatamente. Que Sim, sim, sim. legal. Muito bacana. Então, Exatamente. eu queria pedir para você se apresentar, dizer qual que Ok, é o seu background, com o que você trabalha exatamente para o pessoal te conhecer. ok. Ah, Então, e uma digo, dica também, pessoal, não sabe que aqui, ó, você clica nesse botãozinho, você já segue direto a Paula sem precisar sair da live. Então, já segue a Paula lá. Desculpa, Paula, te obrigada. cortei. Obrigada. Ora, então, eu sou professora do primeiro ciclo, ou seja, vocês no Brasil acho que dizem primeira série, não é? Isso. Há coisa assim de só 16 anos que Só. trabalho com, só, que trabalho com crianças. Entretanto, a minha vida levou-me a fazer assim outras formações e mais recentemente formei-me em coaching de desenvolvimento pessoal e coaching educativo, porque é a área que eu trabalho especificamente é com crianças e jovens. Entretanto, fiz a formação em programação neurolinguística porque achava, e é verdade, a PNL acaba por nos ajudar imenso, não só no nosso trabalho, no nosso autoconhecimento, mas também com as crianças. Nós, através da programação neurolinguística, conseguimos levar as crianças a, a patamares, digamos assim, muito mais rápido e sem qualquer sofrimento, porque muitas das estratégias da PNL nós utilizamos a imaginação e não existem pessoas mais aptas a utilizar a imaginação Do do que que as os crianças. crianças, não Sim. é? Pronto, então a programação neurolinguística tem resultados fantásticos quando nós as aplicamos nas crianças e nos jovens. Nos adultos funciona lindamente, mas nas crianças e nos jovens eu acho que ainda funciona melhor, porque eles deixam-se levar mesmo pela imaginação. Pronto, há coisa de 2 anos eu desenvolvi o método da excelência, que é um método que associa todas as estratégias de estudo, métodos de estudo e de aprendizagem, no sentido de ajudar os alunos a desenvolver formas de estudo eficaz, ok? Porque muitos deles estudam imenso, mas não aprendem. Então eu associei todo o meu background que eu tenho na prática pedagógica para juntar uma série de estratégias e ajudar os alunos com isso. E, obviamente, tinha que pegar no coaching educativo e na programação neurolinguística e juntar ao método da excelência. Porque nós sabemos, e tu também já foste professora e sabes disso, as crianças e os jovens são muito influenciados a nível emocional. E nós Sim. também, não é? Mas eles mais nas apresentações de trabalhos da escola, com as relações dos amigos, as relações sociais, não é? São muito influenciados pelo que é dito e nós temos aqui cada vez mais situações de baixa autoestima, baixa autoconfiança, e eu peguei nas estratégias do coaching educativo e da PNL para ajudar os jovens e as crianças a reforçar a autoestima, a autoconfiança, a desenvolverem a motivação para estudar, o foco, a concentração. E entre tudo isso, juntei a alimentação, como não podia deixar de ser porque acabo por ter uma visão, é como eu costumo dizer sempre, Holística, né? holística, Agora, uma exatamente. coisa que eu acho importante a gente pontuar aqui é o significado de holístico, porque eu não sei em Portugal, mas em Brasil, quando você fala em holístico, parece uma coisa mística, de pessoas que, sabe, pode Do além. escrever. É. Então, explica pra gente o que significa holístico. O holístico é nós olharmos para o ser humano, não é? Para a pessoa, como um todo, corpo, mente e espírito, basicamente. Assim, de uma forma muito geral. Nós vamos trabalhar a pessoa em todas as suas áreas da sua vida, porque nós não somos só alimentação, nós não somos só escola, nós não somos só amigos, ok? Nós somos um conjunto geral de áreas da nossa vida. E o holístico é precisamente isso, é darmos atenção a todas essas áreas e tentarmos que em cada uma delas exista um equilíbrio.
O equilíbrio não quer dizer que seja 100% em tudo, ok? Uhum. Porque muita gente acha que o meu filho só vai ser excelente se for bom a tudo. Não, é haver um equilíbrio geral em todas as áreas. Porque se ele é muito bom só numa área e, por exemplo, não tem amigos e é um excelente aluno, ele não é excelente. Uhum. Há Falta aqui alguma uma área que coisa. é preciso melhorar, falta aí alguma coisa. É Uhum. mais excelente, segundo a perspectiva holística, uma criança ou um jovem que tenha um equilíbrio geral em todas essas áreas, Inclusive da alimentação, né? incluindo a alimentação, que tem um enorme impacto nos outros resultados todos. A alimentação, o sono, as atividades física, desportiva, o movimento do corpo. O nosso corpo não foi feito para estar parado, como nós sabemos. E hoje Exato. em dia, as nossas crianças passam imenso tempo sentadas, fechadas, enclausuradas, e tudo isso acaba por condicionar muito a saúde, no geral. A É. nutrição na minha vida surgiu por mim própria, porque eu, infelizmente, venho de um passado de vários problemas de saúde, que me levaram a tentar descobrir depois solução para mim, não é? E todos estes estudos que eu fui fazendo, porque há coisa de 11 anos atrás, eu tinha muitos problemas intestinais e nenhum médico me dizia o que eu tinha e não havia sequer um diagnóstico plausível e concreto. Eu fiz todos os exames possíveis que se poderiam fazer e nenhum médico me dizia: olha, tens isto, tens aquilo. Até que há coisa de 6, 7 anos fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável, mas não me mandaram fazer exames mais concretos nem nada. Só há pouco tempo é que descobri que tinha a doença celíaca, que tinha uma série de intolerâncias alimentares, essas condicionantes todas. Também foi através da Fernanda, da Cetogénica, quando ela iniciou a página dela, e eu sou-lhe muito grata porque eu também aprendi muito com ela, que eu comecei a absorver mais sobre a cetogénica, sobre a low carb, e aí é que eu juntei todo o conhecimento que fui adquirindo nestes 4 anos E aí ficou da alimentação. excelente. Juntou tudo o que Foi, e precisava. eu assim, olha, ok, o método da excelência está top. Excelente. E foi mesmo excelente. Ô, E Paula, diz. deixa eu te fazer, te colocar esse panorama. O que que acontece? Muita gente está nesse momento conhecendo, assim como você conheceu, a dieta low carb, cetogênica e etc. E aí se depara como um vídeo, por exemplo, que eu mostrei, os 2 vídeos que eu mostrei ontem no meu IGTV, e as mães sentem uma coisa que eu acho que é importante que sinta, mas eu não gosto que elas. Eu não sou mãe, mas assim, eu sou rodeada por todas as minhas amigas são mães, minhas 2 irmãs são mães, né? Então eu sou mãe por tabela, vou observando, né? E, por um lado, isso me dá uma clareza, porque como eu não tenho aquele envolvimento emocional de mãe, eu consigo ver a coisa de fora, né? Uhum. E elas sentem muita culpa. 10 em 10, em cada 10 mães que eu converso, elas sentem culpa. E então, quando elas veem elas caem por si de que a alimentação na vida delas não foi legal desde a infância, com muitos doces, açúcar, energia, todas as influencers infantis como Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, tinha canções de doce, 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 muito doce, a vida é um doce, né? Pipoca e Guaraná, que programa legal. E a gente cresceu nisso e a gente transfere isso para os nossos filhos, eu me incluindo aí, né? Exato. Quando elas se encontram com a low carb cetogênica, elas sentem culpa por terem os filhos comendo pipoca, guaraná, doce, muito doce, algum não doce, né? Uhum. E foi a criança desde ali da infância comendo muitos grãos, se lambuzando com sorvete, né? O smash the cake no primeiro ano, e agora se encontra nessa situação em que elas querem alterar a alimentação dos filhos numa época que é tão difícil. Muitos deles têm dificuldade para comer, né? Muitos deles negam alimentos saudáveis porque estão tão inundados por alimentos doces. Então, como fazer, se para nós como adultos, conscientes do que significa alimentação, é difícil mudar? Como ajudar uma criança a adquirir hábitos mais saudáveis na alimentação deles?
Ora, então é assim, vamos por partes, porque isso tem muita informação. Nós, quando falamos em crianças, nós temos que pensar que elas funcionam por emoções, ok? Seja em que circunstância for, elas são seres emocionais. Quando elas sentem medo, quando elas sentem receio por alguma situação, elas reagem ou de uma forma muito agressiva, não é? Que nós vemos crianças a reagir através da agressão porque não sabem manifestar a sua emoção de outro jeito, ou através do choro e do encolhimento, ok? Os pais, o primeiro passo para começar, porque ninguém muda, nenhuma criança nem nenhum adulto muda de uma hora para a outra, não é? Nós não podemos de forma alguma chegar junto de uma criança e dizer: ora bem, filho, a partir de agora vamos mudar a alimentação e tu nunca mais vais comer bolachas, nunca mais vais comer biscoitos, nunca mais vais comer chips de batatas fritas, nunca mais vais comer Mac, nunca mais vais comer pizzas, porque isso faz mal e não pode ser, não é? A criança vai estar, nós vamos, é o que nós falamos em coaching, nós vamos pegar na criança, vamos de uma zona de conforto que ela está e viveu a vida dela toda e vamos trazê-la para uma zona de pânico. Ela não vai conseguir aceitar essa mudança alimentar. De jeito nenhum ela vai conseguir estar aberta para qualquer género de mudança. Então nós o que é que temos que fazer? Passo a passo. Primeiro, demonstrar à criança o que é mais saudável para ela, os efeitos que possam existir ao manter aquela alimentação. Eu aí, por exemplo, até sugiro aos pais, e isto tem a ver com educação nutricional, sugiro aos pais assistirem ao Muito Além do Peso, aqueles documentários que nós temos que mostram muitas crianças que até nem sabem distinguir o que é uma batata do que é outro legume qualquer, não é? Mostrar às crianças, olha aquele menino, olha, estás a ver o que é que acontece se comer muitos doces, de uma forma muito lúdica, muito simples, até brincando, sem sequer dizer que a mudança vai acontecer em casa, sem sequer abordar essa situação. Simplesmente, olha, hoje vamos ver aqui uma série que eu quero ver, como a amiga disse, levar a coisa muito leve na brincadeira e as crianças aderem. Olha, um passatempo que vamos fazer em família, ficam ali todos no sofá, aqueles minutos do documentário, e aos pouquinhos, de uma forma muito leve, olha, estás a ver, olha este menino, ela diz que não é fácil competir com os doces, não sei, o que é que tu achas? E começar a abordar a criança nesse sentido. Porque eles entendem, eles percebem perfeitamente. O meu Tiago tem 4 anos e nós, quando abordamos, olha, o que é melhor? Olha, é frutinha ou é chocolate? E ele, logicamente, a resposta que lhe sai é o chocolate. Não é? Você perguntou o melhor, ele entendeu que é mais gostoso. Exatamente, o melhor do paladar. E eu assim, olha, e o que é que faz bem à tua barriguinha? Ó, Eu não posso dizer PNL à aí. saúde, eu não posso dizer à saúde, porque para ele isso não existe. O que é que faz bem à tua barriguinha? É a fruta, a frutinha que é boa, não faz doer a barriga. E eu, e o chocolate? Que coisa linda. Chocolate faz doer a barriga. Pronto, até quando eles são pequeninos, com 4 anos, já conseguem fazer essas associações. E levar a coisa assim, muito lúdica, muito divertida, na brincadeira. Obviamente que nós não vamos depois alterar a alimentação assim nos atrás. É lógico. Imagina uma criança com 9 anos, viveu 9 anos a ser alimentada com bolachas, biscoitos e por aí fora. Não é? Junto com os pais também, né? Os pais, inclusive, vêm dos pais comerem assim, etc. E atenção, os pais não são culpados de absolutamente nada, porque eu tenho a certeza que 100% dos pais estavam, e alguns deles estão a achar que estão a oferecer o melhor alimento possível aos seus filhos, ok? E todos os pais fazem o melhor que sabem com as ferramentas que têm no momento. Então, aqueles que estão neste momento a entrar e a aprender sobre low carb, sobre cetogénica, não têm que se sentir culpados, apenas têm neste momento é que levar a coisa ao de leve, lentamente, de uma forma muito calma, muito serena, levando a criança a aceitar aquilo, olhar para aquilo como uma mudança natural, que vai acontecendo passo a passo, lentamente, que para não tirarmos aí está a criança da zona de conforto para uma zona de pânico e ir aos pouquinhos criar pequenos desafios em casa. Olha, e que tal se nós começássemos a fazer umas bolachinhas em casa? O que é que tu achas? Em vez de estarmos a comprar, olha aquele menino ali, come um pacote inteiro, achas que isso é saudável? Achas que ele está feliz assim?
E a criança, logicamente, vai raciocinar, vai dizer, não, olha, queres fazer com a mãe umas bolachas? Vamos fazer aqui em casa. A criança vai adorar ir para a cozinha, vai ficar em êxtase, super motivada, porque está ali Sim. a fazer uma relação com os pais e é uma atividade. E vai gostar das bolachas, provar, depois tem ali numa caixinha. Vamos assim mudando aos pouquinhos. São as pequenas estratégias que nós vamos aplicando dia a dia, de forma simples, de forma leve, e a criança aos pouquinhos vai ela própria desenvolvendo o conceito do que é uma alimentação saudável. Porque o forçar, o obrigar, não adianta, porque é como nós sabemos, o fruto proibido é o mais apetecido. Sim, e também assim, se você não tem em casa, a natureza é rainha, né? A fome vai Exatamente, bater. E aí ela vai comer exatamente. o que tem se for realmente fome. E uma coisa que eu noto é o desespero dos pais em verem que o filho não está comendo, mesmo que ele não esteja reclamando de fome. Exemplo, são 11 da manhã e seria a hora de comer uma frutinha. E aí ele não Uhum. come essa frutinha. Ou é a hora do almoço e eu coloquei lá no prato arroz, feijão, alface e bife e ele não está comendo e isso dá um desespero. No desespero, o pai vai lá e pega uma fruta bem doce, tipo uma uva, e dá para essa criança, ou pega uma bolachinha e dá para essa criança, porque ele fica no desespero da criança não comer. E aí a minha pergunta é, até para mim, vendo de fora, parece que a criança é extremamente inteligente e ela já sacou que se ela negar aquilo que não é hiperpalatável, ela, com um pouquinho de birra, ela atinge o doce, mesmo que Exato. esse doce venha de uma fruta. É Exato. isso que acontece? É assim, no geral, e aí é importante que os pais sejam mesmo assertivos, e que não fiquem a oferecer a toda hora comida às crianças, porque é assim, nós fomos educados nisso, nesse conceito de comer de 3 em 3 O horas, não tempo é? todo. Quanto mais a criança comer, melhor, porque ela precisa de energia para crescer. Eu própria fui educada nesse conceito e, Uhum. infelizmente a minha mais velha, ali aqueles 3, 4 primeiros anos, eu também vivia nesse, ai, ela tem que comer, coitadinha, não sei o quê, senão é aquela ideia de que de 3 em 3 horas, a própria escola incute isso em que de 3 em 3 horas eles têm um intervalo para lanchar, para comer, e está ali muito incutido na sociedade. Agora, o que nós temos que passar a mensagem aos pais é, se eles não querem, se eles não pedem comida, nós também não vamos oferecer. Ponto. Porque eles naturalmente chegam ali, e eu vejo isso para o meu pequeno, porque aí está, a educação dos filhos nunca é igual. O meu mais novo quer lanchar, ele próprio vai à cozinha, o que é que eu posso comer, mãe? Eu, do que há, podes comer tudo, porque eu não tenho nada que eu não Uhum. considero aceitável. Então, do Uhum. que há, ele escolhe o que ele quer comer. Então já vai ao frigorífico e ao armário e tal, e pega ali no que. E não me importa. A única coisa que eu tenho cuidado de fazer, mas aí é sempre a intervenção dos pais, é quando estamos próximos da hora do almoço ou da hora do jantar, não permitir que eles peguem alguma coisa para comer, porque Uhum. aí vai estragar o apetite da refeição principal, ok? Porque se Uhum. ele come uma fruta ou se come um iogurte, obviamente já não vai ter aquele apetite para comer tanta carne ou a batata ou arroz, o que for. A refeição É lógico, principal, né? a refeição principal, que é aquela que nós vamos colocar a maior dose de proteína, que é mais importante para que eles consigam também receber nutrientes e vitaminas nos legumes, na sopa. Eu sou apologista da sopa, embora haja muita gente que diz que não adianta comer sopa que não serve para nada, mas eu acho que é um ótimo recurso a nível Para das crianças. introdução, né? É excelente para. É fantástico para as crianças quando recusam os verdes e que não gostam, e aí também há ótimas estratégias para utilizar para eles aceitarem. Sempre lúdicas, é o que eu digo, tem que ser sempre na base de. Os pais, no fundo, são autênticos entertainers É. dos filhos, Uhum. não é? Porque nós sabemos que as crianças são emoção e se elas estão emocionalmente ligadas àquilo que nós estamos a fazer, elas aceitam É. facilmente. Essa é outra coisa também que eu noto que é assim: os pais querem construir memórias. E a referência que eles têm são das memórias que eles construíram com seus próprios pais, avós das crianças. E geralmente são bolos, geralmente são lasanhas,
geralmente são essas comidas que eram moda na nossa infância, que eram comuns na nossa infância, etc. E o Emanuel, que eu fiz a live da família Low Carb Cetogênica, essa live tá incrível, também tô subindo ela no YouTube. Ele fala isso, a memória que eu vou criar com meu filho é daquilo que eu como. Se for um prato que eu faço com o maior carinho de coração de galinha, vai ser o coração de galinha, e não necessariamente um bolo, um doce, uma lasanha, né? E depois ele até postou no Stories, no Reels dele, a receita, que é a receita preferida do filhinho dele, é uma receita de coração de galinha. Então, Porque foi o que o pai criou com ele, né? Então, às vezes os pais não sabem desse poder que eles têm de criar memórias com coisas saudáveis. Eu digo-te, por exemplo, em relação à minha mais velha, sempre que eu faço moelas em casa, moela de galinha, né? Ela não pode deixar de vir almoçar em casa, normalmente no dia a dia, almoça na escola e assim. E eu ainda no outro dia fiz moelas e ia deixar para a noite. Normalmente aqui esta mãe faz uma refeição assim grande que é para ficar já para o jantar, que é para não andar sempre na cozinha, porque nós não somos escravas, não é? Sim. E então eu quando cozinho eu faço logo assim uma boa taxa, uma boa panela que é para guardar já para a próxima refeição. E ela viu as moelas assim a descongelar. Eu vais fazer moelas, eu quero ir almoçar em casa. Que bonitinho. Então as memórias que eu estou a construir com ela são precisamente dessas. Exatamente. Agora, há situações que os pais nunca vão controlar. Eles estão inseridos numa sociedade. Se nós apostarmos numa educação nutricional, não é? Nós temos a certeza absoluta que os nossos filhos um dia, quando forem para uma escola em que vão almoçar com os colegas e têm a possibilidade de ir a um Mac ou de ir a uma pizza, sabemos que mesmo que os nossos filhos naquele dia façam essa refeição, 95% das outras refeições são baseadas na saúde deles e eles têm consciência que estão a fazer uma alimentação saudável, não é? Porque não é impossível nós colocarmos os nossos filhos numa bolha e fazermos uma educação de forma a que eles nunca mais consumam esse género de alimentos. Exatamente. A única coisa que nós podemos fazer é apostar ao máximo em educá-los no sentido deles terem a consciência que aquele alimento não é tão positivo para o organismo deles. E aí sim, nós acreditarmos que num futuro eles consigam fazer escolhas mais conscientes, mais acertadas. Assertivas também. Relacionadas com a saúde deles, não é? A maior parte do tempo eles estão em casa. Né? Então, a gente como adulto também, é a maior parte do tempo. Quantas vezes a gente se vê em situação que a gente come coisa que não deve, com a plena consciência de que aquilo não vai ser nutrição e só diversão, né? Exatamente. Então, e pelo contrário, às vezes pode ser alguma coisa que até afete nossa saúde. Eu estava assistindo a live do professor Diego com a Andrea Bise, eles estavam falando de queijo, né? Eu como queijo eventualmente, eu sei que eu como queijo, vai me sair espinha, mas com a total consciência de que isso vai acontecer. Sabendo disso, o que eu faço? Evito, vou comer de vez em quando. Porque não vai ser uma coisa que vai me fazer bem. Se você educa seu filho no caminho certo, dificilmente ele vai sair daquele caminho. E se sair, vai ser raro, porque a maior parte do tempo ele está na sua casa. Né? A sua casa é o templo, né? É o templo da família. É o caminho. E, por exemplo, nós sabemos e vimos num passado em que os alimentos doces são associados a essas boas memórias. Os aniversários, o Natal, a Páscoa, ok? Como tu estavas a dizer, as memórias que nós criamos, ok, com a nossa família, têm a ver com momentos de festa, têm a ver com momentos de bem-estar, de alegria, de felicidade. Agora, o que os pais têm que terem atenção é para nunca, em momento algum, quando acontecer situações, e eu vejo isto principalmente acontece muito com avós, os avós fazem muito isso, quando as crianças estão, porque alguma coisa não lhes correu bem, como eles querem, não sei o quê, a resposta imediata dos avós, olha, se não chorares mais, depois vamos comer um gelado. Ai, meu Deus. Se não chorares mais, vamos comer um bolo. Olha, pronto, porta-te bem, que depois nós vamos ao Mac. Prêmio.
Dou-te o prémio comida processada, ok? Altamente palatável. O que é que vai acontecer? Essas crianças, quando se tornarem adultos, não vão saber lidar com a frustração da vida que todos nós passamos. Faz parte da vida, não é? Frustrar-nos. Oi? Oi, voltei. Ok. Nós frustramos-nos com determinadas situações que nos acontecem. É normal. Só temos que aprender a lidar com essa frustração, com as respostas negativas. E se os adultos da família ensinam as crianças a lidar com essas frustrações através da comida, olha, não chores mais, deixa lá o que esse menino te fez, vamos comer um gelado que isso passa. Muito okay? comum. Quando chegarem a adultos, o que é que vamos ter? Adultos que, sempre que lhes acontece alguma coisa fora do padrão, fora da sua zona de conforto, eles vão reagir como? Pela comida, para se sentirem mais confortáveis, para se sentirem mais calmos, para acalmar as emoções. E depois temos problemas de compulsão, de depressões e essas coisas todas que estão associadas a esses alimentos altamente palatáveis, não é? Ó, Isso é que é muito Seja importante a para cada esta dia gente. melhor já mandou algumas vezes essa pergunta. Ó, quantas vezes podemos ofertar a sobremesa durante um mês? Quando eu bebia coca... Tá, depois eu Ofertar leio a a próxima. sobremesa, mas que tipo de sobremesa? Não é? Porque se nós estamos a falar de fruta, E com que significado, né? Vai ser sempre assim, exatamente. sempre que você come, você precisa ter um doce depois? Não, isso é coisa que a gente criou. Incutiu, e nós também somos educados com isso. Ai, falta-me aqui um docinho ao fim da comida. Então é porque não te alimentaste certo. Falta aí Uhum. qualquer coisa. Então come mais um bocado de carne ou come mais. Ok, há ali alguma coisa que falha. No entanto, numa fase inicial, quando nós estamos aqui na mudança, não é? Quando é uma criança que está educada a sempre comer sobremesa, sempre comer ou um pudim flan, ou um doce, ou, ok? Nós também agora não vamos cortar aqui radical. Okay? E vamos, olha, comes meia fruta, um bocadinho de fruta, e optar pelas frutas que são de mais baixos hidratos de carbono, as É, framboesas, os quanto mil, menos, sempre melhor, né? Então, se era nas não é? 3 refeições que eram pudim, flan, que seja só em 2 e na terceira uma fruta. Exato. Depois Ou só a em cada uma. semana E depois tira da noite, ir aos depois tira. pouquinhos. Sempre aos pouquinhos. Por exemplo, se Ou, ela come se todos os dias come uma sobremesa doce, passar, combinar com ela, e aqui temos que envolver a criança, ok? Nunca dizer, olha, a partir de agora só comes ao domingo. Temos que envolver a criança, olha filho, mas isto tem muito açúcar, isto não te faz bem, vamos fazer assim. O que é que tu achas, assim, uma vez por semana, tu escolhes um doce e comes esse doce. Uma vez por semana escolhes tu. Ou aquele que tu quiseres, tu comes. E a criança vai sentir o poder do lado dela. Então ela vai estar aberta à sugestão e vai aceitar. Se é, nós. outra alternativa é você dar várias alternativas que todas são saudáveis. Era, Ou você era o que eu come ia dizer. maçã, ou você come a maçã, ou você come a uva. E eu quero comer a Exatamente. banana. Então tá bom. Era exatamente o que eu ia dizer. Era na sequência disso. Exatamente. Pegas em duas peças que tu consideras aceitáveis e dizes, olha, só tenho isto e isto. O que é que tu queres comer? E a criança vai, pode ser isto. Pronto, está a escolher. Ok, tranquilo. Não há birra, não há discussão. Porquê? Porque nós entregamos o poder de decisão à Aí eles criança. se acham, né? Ficam, eu Exato. domino isto tudo. Eu é que controlo. Ô, Paula, eu Eles quero que você, na segunda parte dessa nossa entrevista, fale sobre o poder do PNL, né, da programação Ok. neurolinguística. Tanto que a gente pode aplicar propositalmente, como que a indústria aplica propositalmente nas nossas crianças e por que a gente precisa estar espertos e o que a gente faz sem querer, sem saber que é um PNL. Então eu vou derrubar a live e a gente sobe em seguida. Intervalo comercial é só para a live não ficar salva muito grande, tá? Espero vocês. Volta aqui para a gente continuar conversando.